Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje eu vou começar a resolver as questões de raciocínio lógico-matemático da prova da Prefeitura de Belo Horizonte de nível superior. Foram as provas para analista. Eu vou usar a prova de ciências contábeis, mas essas questões foram as mesmas em todas as outras áreas. Administração, não lembro quais outras mais tinham, mas tinha bastante gente lá, bastante prova diferente. Essa prova era da parte comum para todo mundo, então todo mundo fez português, raciocínio lógico, direito e a legislação municipal foi comum a todos, foram comuns a todos. Então vamos começar. Nesse vídeo eu vou fazer uma questão só, para o vídeo não ficar muito cansativo. Vou descrever o vídeo lá na página do YouTube mais pela matéria do que pela prova em si, mas vou deixar indicado que é dessa prova para depois poder juntar mais fácil todas as questões num vídeo só. Mas a ideia é fazer separado para não ficar muito cansativo e conseguir delimitar as matérias. Começando então. A gente vai para a base aqui. Essa primeira questão vai para a lógica de proposição. A gente sempre tem essas questões e dependendo da banca pode ser mais fácil ou mais difícil. Aqui parece uma coisa simples, mas se você não prestar muita atenção, você cai na pegadinha da banca. Vamos começar. Raciocínio lógico matemático, questão 11, e ela começa assim. Depois de uma festa com churrasco, João declarou: eu não tomei cerveja e comi salada. Ponto. Aqui a gente já tem que conseguir enxergar as duas proposições. A primeira é eu não tomei cerveja, a segunda é comi salada, e o conectivo e, que tem no meio. Vamos marcar de uma vez para ficar fácil de identificar. Deixa eu marcar aqui. Ó. Primeira proposição, eu não tomei cerveja. Essa é a primeira. O conectivo é o conectivo E. Está aqui, estou marcando ele de verde. E depois a gente tem uma outra proposição, que eu vou marcar de outra cor, que é essa parte aqui do comi salada. Duas proposições, um conectivo. Conectivo E. É importante saber qual é o conectivo, porque é a tabela verdade desse conectivo que vai ajudar a gente a resolver. Continuando. Sabendo que a declaração de João é falsa, é correto concluir que... Aí letra A, letra B, letra C, letra D, não vou ler agora. Vamos pensar na proposição, na primeira, na segunda e no conectivo. O mais importante aqui para a gente é saber como funciona a tabela verdade. Vou pôr aqui um T e um V. É a tabela verdade do conectivo E. A gente tem uma primeira proposição, que é eu não tomei cerveja. Eu vou escrever aqui bem abreviado, que vai ser o não cerveja. Temos o conectivo E e a segunda proposição, salada. Posição S. Põe S-A-L para a gente não confundir. Então, não cerveja e salada. Como que funciona a tabela verdade do conectivo E? Só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se eu tiver não tomei cerveja verdadeiro e comi salada verdadeiro, o resultado disso vai ser verdadeiro, seguindo a tabelinha do conectivo E. Para ser verdade, tudo tem que ser verdade. Então, todas as outras alternativas vão ser falsas. E a questão já me disse que é falso. Ele falou aqui, ó, o que o João falou é falso. Só que não tem só um jeito do que ele falou ser falso. A gente tem três maneiras de dar falso aqui. Então, as possibilidades são: se tudo for falso, se a primeira for falsa e a segunda for falso, o resultado vai ser falso. Aqui sempre o conectivo E. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, como é o conectivo E, vai ser falso. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, conectivo E vai dar falso. Então a gente já sabe, eu já repeti, vou repetir mais uma vez, porque isso salva na hora da prova. Para o conectivo E, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se for verdade e verdade, vai ser igual a verdade. Qualquer outro arranjo vai dar falso. E aí, voltando para a questão. Sabendo que a declaração de João é falsa. Se a declaração de João é falsa, pode ser que seja tudo falso,
Então, não tomei cerveja é falso, então ele tomou. Não comeu salada é falso, então ele comeu. É uma possibilidade. E é essa primeira possibilidade aqui. Só que pode ser que só uma das duas coisas seja falsa. E já é o bastante para toda afirmação ali ser falsa, porque está usando o conectivo e. Se fosse um outro conectivo, se fosse conectivo ou, por exemplo, seria meio que ao contrário. Só uma precisava ser verdade e só seria falso se tudo fosse falso. É meio que contradizendo esse conectivo que a gente está olhando agora. Mas o que a gente está olhando agora é o conectivo e. Vamos agora dar uma olhada nas alternativas da questão. Primeira alternativa, a letra A, fala assim: a gente pode concluir que João tomou cerveja e comeu carne. O que estraga aqui a alternativa A é comeu carne. Lá no começo não fala nada de carne. A gente tem um enunciado falando que tinha um churrasco. Mas pela proposição, pelas duas proposições, não tomei cerveja e comi salada, baseado nas proposições, carne não é nem mencionado. Então a gente não tem como fazer uma análise em cima dessa letra A, porque não foi falado nada de carne para a gente, nas proposições. Lá no começo tem um churrasco ali, mas está fora das proposições. Então a letra A já é para eliminar. A FGV deu de presente aqui para a gente eliminar. Agora que a questão começa. Letra B. Não tomou cerveja ou não comeu salada. Lá na proposição, a gente vai ter sempre que olhar aqui para a proposição que a questão deu. Lá fala, não tomou cerveja e comeu salada. Quando a letra B fala não tomou cerveja, então ele está concluindo que a primeira parte é verdadeira. Está igualzinho lá na proposição que a questão deu. Aí ele fala ou não comeu salada. Na proposição está falando que comeu. Então ele está falando que é um verdadeiro ou falso. É isso que a letra B está falando. Vamos ver a letra C. Tomou cerveja. Tomou cerveja, na proposição lá marcada de azul está falando que não tomou. Então tomou é falso. Então falso. E não comeu salada. Lá no que está marcado de roxo, lilás, não sei, está falando comi salada. Então não comeu salada é falso. Então na letra C, ele está apostando aqui num falso e falso. Daria pra gente? Daria. Como a gente pode ver aqui na primeira parte que a gente estava olhando, falso e falso é uma possibilidade de dar falso, com conectivo e. Só que não é a única. A gente tem falso e falso, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Então está bem restrito. Quando eu afirmo que é uma das três, eu não tenho como concluir só com o que foi dado, que é exatamente aquela, falso e falso. Ainda tem outras duas possibilidades que eu não tenho nem como refutar e nem como afirmar. E aí na letra D, agora, a letra D fala, tomou cerveja. Aí a gente já viu, né, que pelo que a questão deu, eu não tomei cerveja. Quando eu falo tomou cerveja, eu estou falando que é falso. E aí aqui ela muda de E para ou. Na C estava E e na D está ou. Então aqui está ou. E aí ele continua com não comeu salada. Do jeito que a questão deu, comi salada é verdadeiro, não comeu salada seria falso. Então aqui ele deu falso ou falso. A gente já percebe que não vai ser a letra B, porque a letra C e D estão muito parecidas, é um jeito de olhar, não chega a ser um método científico, mas como a C e a D estão quase iguais, provavelmente é uma das duas. Mas vamos voltar. Na B, não tomou cerveja ou não comeu salada. Ele colocou não tomou cerveja, seria verdadeiro, ou não comeu salada, seria o falso. Isso daria pra gente uma possibilidade só. Não tomou cerveja ou não comeu salada é o verdadeiro ou falso. A letra C está igualzinho a D, com a diferença do conectivo que ele usou. Tomou cerveja e não comeu salada é a C, tomou cerveja ou não comeu salada é a D. Na hora que eu pego a letra C, pelo mesmo motivo que a gente vem avaliando a questão desde lá do começo,
é o conectivo E, tudo tem que estar certo para isso aqui ser verdadeiro. E aí, a gente aperta para ser uma única opção, que seria essa opção aqui em cima, o falso e falso. Que aí seria, tomou cerveja, que para a questão é falso, e não comeu salada, que para a questão seria falso. Só que aqui na letra C, a gente está, como eu estou usando o conectivo E, teria que ser exatamente isso para dar tudo certo. Então eu estou apostando ali nessa possibilidade aqui, do falso e falso. Só que eu não tenho como afirmar que tudo que o João falou era falso. Eu sei que o conjunto, primeira proposição e segunda proposição, quando junta tudo, dá falso. E isso pode dar para a gente 3 opções, que é o que eu expliquei aqui no começo. Essas 3 opções. Quando eu pego a letra C, não é que ela está errada, mas ela está muito restrita. Está restrita só a primeira parte aqui, negando as outras duas. Quando eu vou para a letra D, por ele ter trocado aqui para o conectivo OU, eu posso falar que ele tomou cerveja, que seria falso, já garantiria que estaria tudo falso, ou ele não comeu a salada. Pode ser que ele tomou cerveja e não comeu a salada? Pode. Só que quando eu coloco o ou, fica mais abrangente. Pode ser que a única parte falsa seja a primeira, pode ser que a única parte falsa seja só a segunda, e pode ser que as duas sejam falsas. Vou ter que explicar o conectivo ou. Da mesma forma que a gente tem a tabelinha para o E, a gente tem para o ou. Vou colocar aqui, ó. Para o ou, ele só vai ser falso se tudo for falso. Então, se for F ou F, ele vai dar F. Se for V ou F, ele vai dar verdadeiro por causa do ou. Se for o contrário, F ou V também vai dar verdadeiro, e se for V ou V, também vai dar verdadeiro. Então, aqui na letra D, quando ele fala tomou cerveja, que a gente sabe que é falso, por causa do jeito que a proposição foi dada lá no enunciado, ou não comeu salada, que a gente sabe que também é falso, no caso da proposição, como ele usou a proposição ou, ela é mais abrangente. Então, aqui, ele me dá tudo que eu estava precisando lá para o conectivo E, que é essa parte aqui que eu vou grifar agora. Ó. Nessas 3 possibilidades aqui, fica verdadeiro. As proposições em si não é um assunto muito difícil, mas para explicar, deixar de uma forma fácil de entender, não é muito simples também. Porque a pessoa já tem que ter visto, tem que saber o que é uma proposição, tem que saber o que são os conectivos, já tem que ter decorado a tabela verdade dos conectivos envolvidos na questão, aí fica fácil. Mas só de pegar para explicar de uma vez, assim, se a pessoa nunca viu, fica um pouquinho confuso. Então aqui, pelo que eu já vinha falando, a alternativa correta vai ser a letra D. Por causa desse conectivo que a letra D usou, que é o conectivo OU, ele é mais abrangente e ele dá para a gente a conclusão, que é o que a questão pediu, o que a gente pode concluir. Ele dá uma conclusão mais abrangente, mais acertada. Ele deixa a gente concluir que ou a primeira proposição é falsa, ou a segunda proposição é falsa, ou as duas proposições são falsas. E assim a gente termina, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender, a gente termina a primeira questão dessa prova. Eu usei a prova de contador da Prefeitura de Belo Horizonte, lembrando que essa prova ela é da FGV. O principal chamariz aqui desse vídeo é que ela é da FGV, porque ainda tem muita prova da FGV para vir por aí, de órgãos importantes, de entidades importantes, e vai servir, né, para quem estiver estudando para uma prova da FGV. Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu volto com a questão 12 dessa mesma prova. PBH, FGV, usando a prova de contador. Até lá!